Boa noite a todos e estamos aqui em mais uma live de terça-feira do Simplifique com a TCD e hoje no outono, inverno, um convite ao nosso autocuidado. Boa noite, Fátima, tudo bem? Boa noite a todos que estão entrando. Nós vamos aguardar só um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar. Então, eu resolvi de fazer esse tema porque está começando o nosso inverno. Tanto que dá para vocês verem que eu já tô com uma blusinha de fio, porque já começou uma chuva muito grande. Hoje, pela manhã, estava 16 graus e agora, à noitinha, tardinha, não passou dos 19. Então, já estamos começando. Então, boa noite a todos que estão entrando e nós vamos começar. Fátima, se você puder soltar coraçõezinhos para dizer que eu estou ao vivo, vai ser legal, porque o Instagram tá demorando para me notificar. Tá bom? É só soltar coraçãozinho, isso. Joia. Se puderem soltar, boa noite, Rocio, boa noite, William. Se puderem soltar coraçõezinhos, porque o Instagram tá demorando muito para me notificar. Então, agora nós já podemos conversar para um convite ao nosso autocuidado, que já começamos, né? Começamos com muita chuva hoje, um friozinho já. E uma das primeiras coisas que eu preciso esclarecer é o seguinte. Gente, tudo que eu vou falar hoje para vocês é um complemento para que vocês usem na casa de vocês depois que vocês forem ao médico, ao PA e seguirem à risca o que o médico falou. Então, por favor, não fiquem só no que a professora Linéia falou. Vocês precisam ter, principalmente agora, uma orientação médica, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Está dando aqui em Ponta Grossa o H3N2. Só que para cada pessoa tá dando de um jeito. Por exemplo, meu filho teve uma sinusite tremenda. Eu peguei vômito e diarreia e uma dor no corpo violenta. Ontem eu não conseguia, para vocês terem ideia, descer a escada para ir no meu consultório. Doía o corpo todo, a perna, um horror. Então, para cada um tá dando uma coisa. Para outros tá dando febre, para outros tá dando dor de garganta, tá? Então, vocês precisam avaliar. Claro que os adultos a gente pode esperar 24 horas, no máximo 48 horas. Mas as crianças precisam ser avaliadas pelo médico, pelo pediatra, o quanto antes. Hoje, por exemplo, depois dos nossos tratamentos, eu tô bem melhor. Parece que eu nem tive a dor no corpo, tá? Então, cuidado. Pneumonia, bronquiolite tá dando muito nas crianças. Sinusite, já falei. Então, assim, vocês precisam ter um parâmetro médico antes de seguir o que eu vou comentar com vocês aqui. E normalmente, gente, peçam um raio-x, uma tomografia do pulmão e do rosto para ver da sinusite, tá? Então,
uma das primeiras dicas que eu vou dar para vocês é cuidado com o vento. Nós temos entre C7 e T1, entre a vértebra C7 e T1, na acupuntura a gente chama a porta do vento. E é por ali que entram todos os vírus, bactérias, por causa do vento. Então, por favor, coloquem cachecol, coloquem lenço, coloquem, se vocês tiverem capuz para sair, não tomem vento nem na altura da cervical e nem na altura do nariz. Quando tá muito frio, a gente pede inclusive para que façamos isso, para que não venha o vento aqui e não se transforme em sinusite. Primeira dica, tá? Segunda dica é quando vocês já têm alguma coisa, vocês já foram no médico e tal, então vamos começar as dicas agora. Primeira coisa, escalda-pé à noite antes de deitar. Com um pouquinho de sal grosso, uma colher de sal grosso e umas 3 colheres de vinagre de maçã. Eu faço assim, já deixo uma bacia no meu box, coloco o sal, o vinagre, deixo ali. À noite, a hora que eu for tomar banho, eu já coloco a água do chuveiro, que é bem quentinha, né? E coloco os meus pés. E aí eu pego o chuveirinho quando eu estou terminando o meu banho e eu passo o chuveirinho do joelho para baixo, em toda a parte da frente e lateral e principalmente atrás do joelho. Vocês já estão fazendo um belo escaldapé. Só que presta atenção, saiu do banho, coloca uma meia quente, não vai me pisar no chão frio, por favor. Saiu de lá, colocou a meia, senta na cama, pega o Vick Vaporub e passa na sola do seu pé. É maravilhoso pro peito, pra tosse. Tá? Então, a terceira dica para vocês, tá? Pediram para eu falar agora sobre, inclusive no TikTok pediram para mim para eu falar sobre as cebolas, tá? Então, assim, eu vou dar um resumo da cebola, prestem bem atenção. Para prevenir, isso, Ellen, pantufa é maravilhoso. Para a prevenção de tudo que nós vamos passar no outono e no inverno, vocês vão pegar uma cebola, gente, uma cebola pequena, tá? Média, não é aquelas cebolonas grandes, uma cebola média. E vocês vão colocar em cada cômodo do quarto de vocês. Em cada cômodo da casa de vocês. Na sala, no escritório, nos quartos. Deixa a cebola ali durante uma semana. E uma vez por semana vocês trocam ela do cômodo de vocês. Por que isso, professora? A cebola, ela tem a capacidade de puxar todos os vírus e as bactérias que você teve durante o dia, durante a noite, tá? A cebola é maravilhosa. Bem, quando você teve alguma coisa, né? Ou virose, ou tosse, ou gripe, ou sinusite, você vai no quarto. Você vai pegar essa cebola, vai tirar, vai pegar uma cebola bem pequenininha e vai fatiar ela, a rodelinha, com casca, tá? Colocar num pires e colocar no criado mudo. Agora, gente, pelo amor de Deus, prestem muita atenção no que eu vou falar. A porta do quarto precisa estar aberta.
não pode estar com o ar-condicionado ligado, ok? Então, a cebola precisa ficar à noite. Só que saturou o cheiro, tira a cebola e leva para a cozinha. Eu estou fazendo diferente. Eu estou pegando uma cebola maior, cortando em fatia, colocando numa caneca, cobrindo essa cebola com água e deixando na mesa de criado mudo ou no chão. Por quê? Porque nos quartos das crianças não vai ter problema, porque não vai ficar um cheiro muito forte. Então, nos quartos, façam a cebola dentro de uma caneca e com água cobrindo essa cebola. Isso. Dica, pelo amor de Deus, no dia seguinte vocês pegam essa cebola e jogam fora. Tem muita gente perguntando, ai professora, por que eu não posso usar? Gente, a cebola é tão barata. Tá todo vírus, tudo de vocês, inclusive quem tem pneumonia, a cebola fica preta, porque ela puxou os vírus do pulmão. Então, joguem fora a cebola, tá? Isso, então, cuidado, tá? Então, já tô pedindo, vamos colocar a cebola numa vasilha com água para o cheiro não ficar muito forte. E tem gente que falou que teve uma criança que colocou a cebola no quarto e essa criança foi parar no hospital. Gente, não existe isso. Vocês me desculpam, tá? Mas, para prevenir isso, não vamos deixar a cebola crua cortada. Vamos colocar na água, tá bom? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Então, é isso. No dia seguinte, faz novamente, pelo menos 3 dias, que é o que dura a virose e as gripes, tá? Para febre, rodela de cebola na sola do pé, coloca uma rodela na sola do pé, veste a meia e dorme com ela. Pode-se colocar a rodela de cebola embaixo da axila, tá? 1 hora, 2 horas já é o suficiente e pode tirar. Mas a cebola no pé você pode dormir para febre. Nós temos também uma dica para pressão alta, em que você pega uma bacia, aí sim, vai um monte de cebola, corta em rodela, e aí você esmaga com o pé a cebola, fica esmagando o pé com a cebola nessa bacia. Já tive muitos pacientes que a pressão baixou por causa da cebola. Agora prestem atenção, cuidado. Tem gente que é alérgico à cebola, ao cheiro da cebola e à cebola. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? O dia que vocês colocarem o Vick na sola do pé, não coloquem a cebola. Mas vocês podem fazer o escaldapé e colocar a cebola quando tem febre. Ele baixa muito a febre. Uma coisa muito legal, tá? Porque assim, essas gripes e essas viroses, elas estão passando de pessoa para pessoa em casa, tá? E o que vocês fazem agora, além da cebola nos cômodos, para esterilizar? Então, vocês vão pegar uma erva que eu acabei esquecendo o nome,
Ellen, me dá uma luz aqui, eu ia colocar aqui. Você ferve e coloca essa bacia no quarto, na sala. Ferve e deixa o vapor subir para matar todos os vírus e as bactérias durante a eucalipto. Obrigada. Eu esqueci de marcar aqui, eu sempre esqueço. Então vocês pegam, compram eucalipto seco mesmo, ferve e coloca a bacia fervendo ou a panela fervendo, que saia o vapor e você esteriliza os ambientes da sua casa para que não passe isso de uma pessoa para outra. Muito bem, muito obrigada, minhas 3 mosqueteiras. Uma outra coisa maravilhosa para tosse e para pneumonia é vocês pegarem uma couve, 2 couves, 2 folhas de couve, aquecer. Pode até ser o óleo essencial, né? Só que o óleo essencial você não pode ferver, né? E é assim, a couve você esquenta, tira aquele talo do meio para não machucar, esquenta, pelo amor de Deus, não vai queimar a couve, esquenta na frigideira, coloca a couve no peito e nas costas e pede para alguém enfaixar você. E vocês podem dormir com isso. No dia seguinte, tirem no banheiro, porque a couve vai estar esturricada, vai estar seca. Isso é maravilhoso para tirar pneumonia, gripe, tosse. É só uma esquentadinha, tá? Deixa morninho e coloca no peito, tá? No peito e nas costas. Alguma dúvida até agora com relação à cebola? Porque agora eu vou fazer algumas dicas com relação com relação ao louro. As crianças já pedem, mãe, coloca a folha verde. É isso aí. Minha mãe fervia as folhas de eucalipto toda vez que alguém em casa estava com gripe. Era o melhor remédio. Tá? Pessoal, só um minutinho. Acho que aconteceu alguma coisa. Só um minutinho, já venho aí. Desculpa, pessoal, a pipoca se enrolou numa manta e não conseguia sair. E quando ela tem o latido dela assim, eu tenho que correr atrás. Perdão. Minha mãe fervia folhas de eucalipto toda vez que alguém em casa estava com gripe. Era o melhor remédio. Maravilha. Ótimo, muito bom. Agora... Perdão, pessoal, é que só sou eu e a pipoca aqui. E eu tenho eu conheço um latido dela. É um latido diferente. E esse latido começou há algum tempinho e eu tenho que socorrer, que eu sei que é alguma coisa que ela aprontou, né? E ela estava enrolada dentro de uma manta e não conseguia sair. E ela mesma se enrolou. Ai, ai. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre as dicas do louro. Ao vivo, né? Depois eu corto. Nós vamos falar sobre a dica do louro. Uma das coisas que eu achei muito legal é vocês pegarem 3 folhas de louro,
pode ser seca e colocar na sola do pé, mais ou menos na altura, não do meio do pé, na altura do calcanhar, com uma meia e dorme. Ele vai aumentar a sua imunidade, tá? Outra coisa muito potente é você pegar a folha de louro, colocar, esquentar a folha de louro na chama ou na frigideira e colocar um Vick, que daí o Vick vai derreter e aí sim você vai colocar a folha de louro com o Vick na sola do pé para tosse, tá? Fez isso, Ellen, do louro? Para melhorar essa tosse tua? Faz isso, tá? Então, assim, o louro, gente, ele é tão potente como a cúrcuma. É maravilhoso. Chá de louro, prestem atenção. Chá de louro, 1 xícara ou no máximo 1 ou 2 vezes ao dia. Só. Não pode ser mais. E feitos em decocção. Tá bom? Então, assim, a folha de louro é muito legal. Então, assim, e nós precisamos aumentar muito a nossa imunidade. Então, agora, terminando, né, com a TCD, nós temos os nossos tratamentos para aumentar a nossa imunidade, porque quando nós estamos com a imunidade alta, não entra nada, tá? Então, nós temos o nosso tratamento de aurículo, da imunidade, nós temos a TCD para aumentar a nossa imunidade, que é a circunferência dos 2 pés juntos e levando no VG. Essa dica foi o Dr. Vu que passou para mim. Nós temos o nosso decágono, que é maravilhoso, que se vocês acham que a professora não pede ajuda, ontem a Ellen me ajudou, né? A Rocio me ajudou fazendo um decágono para mim, porque, gente, ontem, 7h30 da noite, eu tava dormindo, porque eu não aguentava de dor no corpo. E olha que interessante, eu não tinha febre. Doía o bumbum, doía a perna, eu não conseguia andar. E eu dizia assim, meu Deus do céu, eu nunca tive uma dor no corpo tão violenta como eu tive ontem. Só que com o nosso decágono, a gente pediu para que as dores fossem cessadas o mais rápido possível, né? E aí o que aconteceu? A Linéia amanheceu ótima, sem uma dor no corpo, sem uma dor no corpo. Mas vocês estão vendo aqui, ó, também tô com cristal, né? E à noite, antes de dormir, eu fiz os pontos Mo na mão com moxa para aumentar a minha imunidade, sabe? Então, gente, aumentem a imunidade de vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci mais alguma coisa. O escaldapé, o Vick, todas as dicas da cebola, as dicas do louro. E eu vou terminar essa live. Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre o louro? Eu vou terminar essa live falando o que eu falei no início. Vocês podem fazer tudo isso, inclusive de prevenção, na casa de vocês com a cebola inteira. 1 vez por semana vocês tiram. Sim, o açafrão também ajuda a aumentar a imunidade. Mas, por favor, nós adultos, nós sabemos até onde nós podemos ir. Mas as crianças não. E está dando muita febre, muita dor de garganta, muita bronquiolite, muita pneumonia, tá? Por favor, vão ao médico e façam isso na
depois que vocês foram no médico e que vocês aí vão fazer, que daí a criança já está medicada, porque o adulto é mais resistente, mas as crianças a gente não pode bobear. Num dia eles estão bem e no outro eles estão mal, né? Nós estamos com muita bronquiolite aqui e o pior, as crianças estão sendo internadas na UTI. Me perguntaram, sim, ferve o louro com a água, mas assim, eu só dou uma fervida com o louro e abafo, tá? Porque é em decocção, tá bom? Daí eu coo e tomo, porque senão pode ficar muito forte. Eu, por exemplo, eu tenho um problema com o louro. Eu sou um pouquinho alérgica a louro, assim como eu sou alérgica à cúrcuma e ao açafrão. Então, parece que eu e a Rocio somos alérgicas, né? E excelente dica, vitamina C e zinco, tá? Para quem não quiser comprar a vitamina C e o zinco separado, compre aqueles efervescentes e tomem uma vez por dia. É muito bom, tá? É isso aí, Ellen. A virose e as gripes estão muito dando. Ah, e tá dando muita meningite também? Não fiquei sabendo aqui, não, Ellen, tá? Beleza. Então, é isso aí. Então, por isso que a gente fala, cuidado. Quem for alérgico à cebola, por favor, toma cuidado. Por isso que a gente já está fazendo, não deixando a cebola cortada no pires do lado da cabeceira. A gente até tá falando para deixar um pouquinho mais longe, mas o cheiro é muito forte. Eu não estou aguentando, então por isso que eu estou colocando a cebola cobrindo com água, porque daí o cheiro não fica forte e não vai acontecer nada, tá bom? É isso aí, gente. Ah, e temos mais uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Para tosse, chá de erva baleeira e durante 5 dias e chá de picão preto durante 5 dias. Eles ajudam muito na tosse, tá? Aprendi a usar alimentos picantes para expectorar e virar cítricos, porque o movimento e virar cítricos, porque tem movimento para dentro. Isso aí. Muito bem, Eliane. Não, achei que a erva baleeira era só para estômago. Não, a erva baleeira é uma das principais fontes anti-inflamatórias. Você lembra, já me lembro aqui, a dietética chinesa. Você lembra o Axeflan? Ele tem erva baleeira, tá? Então, a erva baleeira é maravilhosa, anti-inflamatória. Você pode tomar o chá. Eu tenho cápsula, tá? Eu tomo em cápsula. Quando eu peguei uma gripe muito forte, eu tomei em cápsula, tá? Em 2 dias eu não tava tossindo mais. E aí, o picão preto também é maravilhoso para tosse. Ah, tá. Então tá bom. Que bom, Lâmia, que você tá gostando. Sim, evitar cítricos. Tá joia. Então, eu tinha sempre tudo isso em vários vídeos, né? Então, agora eu fiz um compilado para vocês, tá? Para que vocês peguem todas essas dicas e depois eu vou colocar para vocês, ó, eu tenho tudo aqui anotadinho, tá? Eu vou depois refazer tudo isso e vou passar nos stories para vocês, tá bom?
Mais alguma dúvida, pessoal? Imagina. Obrigada, Rocio. E obrigada da ajuda do eucalipto. Cara, às vezes tem muita coisa que passa, dá branco. Tá bom? Um beijo, até quinta-feira no nosso Café com ATCD, onde a gente responde dúvidas dos nossos seguidores e também fazemos os nossos maravilhosos tratamentos online. Um beijo no coração e que Deus abençoe.